Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror, e hoje queremos agradecer a todos os inscritos e não inscritos por termos chegado aos 1000 inscritos e melhor ainda, o YouTube aprovou a nossa monetização. Mais uma vez obrigado e continuem a nos presentear assistindo nossos vídeos. Vamos às histórias. Mas eu nunca gostei muito dele. A família dele era rica, então ele sempre tinha as melhores coisas, enquanto as minhas não eram tão boas. No Halloween de 1985, estávamos indo juntos para pedir doces. Eu estava vestido de Exterminador do Futuro e ele de Fred Krueger. A máscara dele custou quase $100 e parecia exatamente com o rosto do Fred. As cicatrizes, as caretas, tudo estava perfeito. Eu não tinha uma máscara, meus pais não podiam pagar por uma. Eu tinha algumas folhas de papel alumínio presas na lateral do meu rosto, que deveriam parecer com o exterminador depois de ter a pele arrancada. Algumas manchas de ketchup no papel alumínio deveriam parecer sangue, mas assim que secou parecia muito pouco com sangue seco e muito mais com ketchup seco. Apesar da minha fantasia terrível, eu ainda estava animado para pedir doces. Em casa, nós não tínhamos doces com frequência, exceto talvez na Páscoa. Meus pais me encorajaram a ir em quantas casas eu quisesse para pegar todos os doces que eu pudesse comer. Foi bom saber que eles queriam que eu fosse feliz. Ethan e eu saímos ao anoitecer e visitamos casa após casa. Toda vez que os donos das casas elogiavam a máscara do Ethan, dizendo o quão assustadora e realista ela era. Depois eles se viravam para mim e perguntavam quem eu era. Eu respondia e então eles diziam algo como: "Ah, é claro, como eu não percebi antes." Eu podia sentir que eles sentiam pena de mim. Um deles até me deu algumas peças extras de doce. Quando terminamos, nossas sacolas estavam cheias de doces de todos os tipos. Começamos a longa caminhada de volta para casa. Enquanto íamos, Ethan revirou sua sacola de doces e comecei a ouvi-lo resmungando e reclamando através da máscara. Então ele começou a jogar doces na rua, coisas que ele não gostava. "Pode pegar se quiser", ele disse. "Eu sei que você não pode se dar ao luxo de desperdiçar nada", ele chamou, jogando punhados de doce no esgoto. Eu não disse nada, mas coloquei a mão no bolso e tirei um isqueiro e 2 cigarros que havia roubado do meu pai. Eu tinha fumado de vez em quando nos últimos meses. Mesmo aos 13 anos, eu sabia que era ruim para mim, mas simplesmente não me importava. Isso me fazia sentir bem. Eu fiquei alguns passos atrás de Ethan enquanto ele jogava mais doces fora. Por mais que eu me odiasse por isso, acabei pegando algumas peças do chão e colocando na minha sacola. Ethan me pegou uma vez e riu. "Você vai ficar tão gordo quanto sua mãe se comer tudo isso." Eu mantive a boca fechada. É por isso que ela foi demitida do restaurante. Ela comeu a comida de um cliente? Eu sabia que Ethan estava brincando como fazia frequentemente. Tenho certeza de que em sua mente ele pensava que estava sendo inofensivo e brincalhão. Ainda assim, eu disse a ele mais de algumas vezes para deixar minha mãe fora das piadas. Ela tinha diabetes e não havia mencionado isso para ninguém além do meu pai e de mim, mas o médico disse a ela que ela poderia acabar perdendo o pé. Foi por isso que o restaurante teve que demiti-la. Ela não conseguia mais andar e servir nas mesas. "Mude de assunto, Ethan", eu disse. Eu sabia que ele me ouviu e ele não falou por mais 1 minuto ou mais. Até que ele fez de novo. "Ei, você acha que ela e seu pai ainda estão lá?"
Eu me pergunto como ele consegue colocar lá dentro. Ele gargalhou, depois insistiu. Ok, desculpa. Eu acabei, prometo. Eu fervei enquanto pegamos um atalho pelo campo de futebol da escola primária. Vamos parar aqui por um minuto, disse Ethan. Chegamos ao parquinho da escola. Aposto que eu poderia assustar mais algumas crianças se elas passarem por aqui. Ele estava sentado em um dos balanços com sua sacola de travesseiro no colo, chutando as pernas, e o balanço se movia para frente e para trás. Fiquei lá em pé, odiando-o. Eu acho que vejo algumas crianças vindo pela colina, eu disse a Ethan. Eu vou me esconder atrás do escorregador e vou atacá-los se vierem até você, eu disse a ele. Vá em frente, disse Ethan com sua voz profunda e distorcida pela máscara. Deixei Ethan no balanço e fui até o escorregador. Eu observei no balanço enquanto suas palavras odiosas ecoavam em meus ouvidos. Lágrimas vieram aos meus olhos quando me lembrei da minha mãe sorrindo em seu lugar no sofá, encorajando-me a sair e me divertir. Ela era uma pessoa tão boa. Ela nunca disse nada negativo sobre Ethan, na verdade, ela sempre o elogiava por suas notas e suas vitórias no basquete, e até mesmo sua aparência. Você será um homem bonito um dia, Ethan, ela disse a ele. Aposto que veremos sua cara em uma revista um dia. Mesmo depois de tanta gentileza, Ethan ainda achava que era legal difamá-la. Eu ouvi rindo consigo mesmo no outro lado do parque. Eu não sabia exatamente porquê, mas eu pensei que tinha uma boa ideia. Eu alcancei o bolso do meu casaco para pegar outro cigarro, sabendo que fumar me acalmava, mas ele tinha se desmanchado. Meu bolso estava cheio de tabaco solto e papel e o isqueiro. Ethan ainda estava rindo quando eu mexia no isqueiro em meu bolso por um segundo, então eu o puxei para fora. Andei até ele. Ethan não sabia que eu estava lá enquanto ele gritava ok, mais uma coisa e eu nunca mais vou dizer nada sobre ela. Eu acendi o isqueiro perto da nuca de Ethan, bem onde seu cabelo e a máscara se encontravam. O cabelo pegou fogo rapidamente usando o spray de cabelo como acelerante, então algo aconteceu que eu não esperava, a máscara explodiu em chamas. Ethan saltou do balanço e correu em um círculo solto tentando puxar a máscara de sua cabeça. Eu vi rasgando sob seus dedos, ele não conseguia agarrar o material. A substância borbulhava enquanto seus gritos mal eram abafados pelas químicas derretidas que grudavam em sua pele, ecoando nas paredes de tijolos da escola primária. Após alguns segundos, ele caiu e rolou pelo playground, empurrando a cabeça na areia para tentar apagar o fogo. Ele teve sucesso, mas o dano foi feito. Ele virou de costas, não gritando mais, mas ofegando e respirando superficialmente. À luz da lua, vi que a máscara estava completamente fundida ao que restava de sua pele. Um de seus olhos havia explodido completamente, mas o outro se movia rapidamente, como se estivesse confuso e se perguntando onde estava. Vi algo se mexendo do outro lado do campo, crianças estavam chegando. Gritei para que chamassem uma ambulância e esperei, incerto sobre como me sentia, até que os paramédicos chegassem. Assumi a responsabilidade completa por ter colocado Ethan em chamas, disse que estava me aproximando dele para assustá-lo, brincando com o isqueiro perto de seu rosto. E sim, tive muitos problemas, mas todos acreditaram que foi um acidente. O rosto de Ethan foi destruído, ele teve enxertos de pele e osso e toda sorte de cirurgia reconstrutiva, mas nunca se recuperou, nem fisicamente nem emocionalmente. Ele se suicidou em 1990.
Seus pais realizaram um funeral muito caro. Fui convidado e eles me perdoaram pela minha parte no acidente anos antes. Na verdade, sua subsequente ação judicial contra a empresa de máscaras é a razão pela qual as máscaras de Halloween agora são feitas com materiais retardantes de chama. Minha mãe morreu alguns anos antes de Ethan, mas não antes que complicações de seu diabetes tomassem sua perna esquerda. Papai e eu estávamos com ela no hospital ao mesmo tempo em que os pais de Ethan estavam lá para vê-lo passar por outra cirurgia reconstrutiva. Eles visitaram minha mãe, meu pai e eu enquanto Ethan ainda se recuperava após um conjunto bem-sucedido de enxertos. Conversamos um pouco sobre as esperanças de recuperação de mamãe e depois o assunto mudou para Ethan. A mãe de Ethan estava entusiasmada com como um cirurgião plástico havia se juntado recentemente ao hospital depois de trabalhar na Suíça. Ele era o melhor. Aparentemente, ele havia assumido o caso de Ethan mais cedo naquele ano, embora remotamente. Ele escreveu um artigo substancial sobre as novas técnicas que ele empregaria no mundo da cirurgia plástica, o que causou grande impacto, mesmo que apenas pela sua ambição. A mãe de Ethan estendeu a mão para sua bolsa e tirou a publicação. Ela abriu na página que mostrava várias fotografias das queimaduras de Ethan, juntamente com notas e explicações que o médico havia escrito para acompanhar o artigo. Eu podia dizer que a mãe estava segurando as lágrimas, e eu sabia por quê. Seus olhos encontraram os meus e ela não conseguiu mais segurar, ela começou a chorar. Meu pai e a mãe de Ethan a seguraram enquanto ela chorava, eu apenas assisti. Minha mãe estava pensando que ela tinha estado certa todos aqueles anos atrás, ela tinha estado certa por todas as razões erradas, mas certa mesmo assim. Assim como ela havia previsto, o rosto de Ethan finalmente havia aparecido em uma revista. Aparentemente, ele havia assumido o caso de Ethan mais cedo naquele ano, embora remotamente. Ele escreveu um artigo substancial sobre as novas técnicas que ele empregaria no mundo da cirurgia plástica, o que causou grande impacto, mesmo que apenas pela sua ambição. A mãe de Ethan estendeu a mão para sua bolsa e tirou a publicação. Ela abriu na página que mostrava várias fotografias das queimaduras de Ethan, juntamente com notas e explicações que o médico havia escrito para acompanhar o artigo. Eu podia dizer que a mãe estava segurando as lágrimas, e eu sabia por quê. Seus olhos encontraram os meus e ela não conseguiu mais segurar, ela começou a chorar. Meu pai e a mãe de Ethan a seguraram enquanto ela chorava, eu apenas assisti. Minha mãe estava pensando que ela tinha estado certa todos aqueles anos atrás, ela tinha estado certa por todas as razões erradas, mas certa mesmo assim. Assim como ela havia previsto, o rosto de Ethan finalmente havia aparecido em uma revista. Na noite de Halloween de 2002, Chris Jenkins, um estudante da Universidade de Minnesota, de 21 anos, foi comemorar a noite mais assustadora do ano no Laundry Bar and Grill com sua namorada Ashley Rice e outros 3 amigos. Pouco depois da meia-noite, Chris foi separado de seus amigos e expulso do bar. De acordo com os relatos dados à polícia posteriormente, uma bebida foi derramada acidentalmente em suas calças e o supervisor de segurança assumiu que Chris estava tão bêbado que havia urinado. Depois que Chris foi retirado, o guarda de segurança em questão recebeu instruções para não permitir que ele voltasse. Infelizmente para Chris, já que sua fantasia de nativo americano não tinha bolsos, ele teve que pedir a Ashley para guardar sua carteira, chaves e celular na bolsa dela, e seu casaco ficou dentro do bar em uma noite fria de 20 graus. Desde que não era o motorista designado, Chris não conseguiu uma carona para casa e não conseguiu contatar seus amigos dentro do bar.
Ele foi visto pela última vez caminhando longe do bar, mas não retornou à sua residência e foi relatado como desaparecido. Em 27 de fevereiro do ano seguinte, o cadáver inchado e em decomposição de Chris Jenkins foi encontrado flutuando debaixo de uma ponte no rio Mississippi. Ele ainda estava vestido com sua fantasia de Halloween e ficou preso nos galhos de uma árvore grande localizada ao lado da barragem Upper St. Anthony Falls. O examinador médico não encontrou sinais de jogo sujo no corpo de Chris, então a causa oficial da morte foi listada como afogamento, apesar da investigação policial concluir morte acidental. A família Jenkins lançou sua própria investigação independente e descobriu várias discrepâncias estranhas. A família contratou um detetive particular chamado Chunky Loes para investigar o desaparecimento do filho deles. Quando Loes questionou a equipe do Lone Tree Bar and Grill, eles afirmaram que Chris deixou o bar sozinho e o dono do local eventualmente emitiu uma ordem de silêncio instruindo os funcionários a não falar com ninguém sem um advogado. A investigação de Loes também o levou a múltiplas testemunhas que lembravam independentemente de uma briga que ocorreu na frente de uma pizzaria local. Mike Casey, um policial fora de serviço, estava presente na área na noite do desaparecimento de Jenkins. Ele estava trabalhando como segurança para o Centro de Artes Enepin próximo e foi apresentado a Jenkins por sua namorada, Ashley Rice, que por acaso trabalhava no Lone Tree Bar and Grill e estava familiarizada com Casey o suficiente para ter emprestado peças de seu uniforme para completar sua fantasia de policial sexy. Há rumores de que Casey havia, na verdade, planejado a remoção de Jenkins do bar como uma forma de chegar até Ashley, uma vez que ele a levou para casa depois que seu turno terminou. A polícia de Minneapolis nunca questionou formalmente Casey, mas afirmou que ele é um homem casado com filhos, não queremos destruir uma família, uma declaração incriminatória. De fato, a família Jenkins foi tão longe a ponto de contratar 2 grupos separados de rastreadores de cães farejadores para rastrear o cheiro de Chris do Lone Tree Bar pela rua até uma garagem subterrânea. O rastro de cheiro levou a vagas de estacionamento onde um dos seguranças do bar supostamente estacionou na noite do Halloween. Um cão farejador produziu um resultado fraco para o cheiro de Chris no veículo dessa pessoa. Gotículas de resíduo de sangue, um pedaço de barbante vermelho e fragmentos de penas vermelhas, que possivelmente pertenciam ao enfeite de cabeça da fantasia de Jenkins, também foram encontrados na garagem. O álcool no sangue de Jenkins era apenas 0,12. Então ele não poderia ter estado particularmente bêbado. O patologista forense Dr. Michael Baden discordou do fato de o corpo de Jenkins ter sido encontrado com os braços cruzados na frente dele. Vítimas de afogamento que caem acidentalmente na água são quase sempre encontradas de rosto para baixo com os braços estendidos para os lados e suas roupas em desalinho. No entanto, a camisa de Jenkins estava dentro de suas calças com cordão e seus mocassins grandes ainda estavam em seus pés. Isso levou à especulação de que Chris já estava morto quando foi colocado no rio. Hidrólogos que estudaram o rio Mississippi estavam muito céticos de que o corpo de Chris pudesse ter estado na água por até 4 meses sem nunca ser visto, já que o rio não congelou até janeiro de 2003. Além disso, a área sob a terceira ponte da avenida foi procurada nas semanas seguintes ao seu desaparecimento sem nenhum sinal dele. Uma degelo diurna ocorreu em 27 de fevereiro, o dia em que Chris foi encontrado, então ele possivelmente flutuou de outra localização antes de seu corpo ficar preso nas árvores. A família Jenkins achou extremamente incomum que não houvesse hematomas em seu corpo. Seu filho era um jogador de lacrosse entusiasmado, um goleiro, na verdade,
que frequentemente voltava para casa após o treino com grandes manchas roxas e amarelas em suas pernas e antebraços. Como esses hematomas não estavam presentes, seus pais acreditavam que ele poderia ter estado vivo por alguns dias depois que desapareceu, permitindo tempo suficiente para seus hematomas cicatrizarem. 3 anos depois, em 2006, a família Jenkins se encontrou com o chefe de polícia de Minneapolis, Tim Dolan. O patologista forense Dr. Michael Baden questionou o fato do corpo de Jenkins ter sido encontrado com os braços cruzados na frente dele. Vítimas de afogamento que caem acidentalmente na água são quase sempre encontradas com o rosto para baixo, com os braços para fora em direção aos lados e suas roupas desarrumadas. No entanto, a camisa de Jenkins estava enfiada na calça com cordão e seus mocassins largos ainda estavam em seus pés, o que levou à especulação de que Chris já estava morto quando foi colocado no rio. Hidrólogos que estudaram o rio Mississippi foram altamente céticos de que o corpo de Chris pudesse ter ficado na água por até 4 meses sem nunca ser visto, já que o rio não congelou até janeiro de 2003. Além disso, a área sob a terceira ponte da avenida foi pesquisada nas semanas seguintes ao seu desaparecimento, sem sinal dele. Um degelo diurno ocorreu em 27 de fevereiro, o dia em que Chris foi encontrado, então ele possivelmente flutuou de outro local antes de seu corpo ficar preso nas árvores. O patologista forense Dr. Michael Baden questionou o fato do corpo de Jenkins ter sido encontrado com os braços cruzados na frente dele. Vítimas de afogamento que caem acidentalmente na água são quase sempre encontradas com o rosto para baixo, com os braços para fora em direção aos lados e suas roupas desarrumadas. No entanto, a camisa de Jenkins estava enfiada na calça com cordão e seus mocassins largos ainda estavam em seus pés, o que levou à especulação de que Chris já estava morto quando foi colocado no rio. Hidrólogos que estudaram o rio Mississippi foram altamente céticos de que o corpo de Chris pudesse ter ficado na água por até 4 meses sem nunca ser visto, já que o rio não congelou até janeiro de 2003. Além disso, a área sob a terceira ponte da avenida foi pesquisada nas semanas seguintes ao seu desaparecimento, sem sinal dele. Um degelo diurno ocorreu em 27 de fevereiro, o dia em que Chris foi encontrado, então ele possivelmente flutuou de outro local antes de seu corpo ficar preso nas árvores. Eu pensei que seria divertido compartilhar um evento assustador que aconteceu comigo alguns anos atrás, por volta do Halloween. Eu havia acabado de me mudar para meu apartamento atual em Regent's Park, no sudoeste de Londres, e estava bastante desconhecido com a área. Meus supervisores sabem que tenho problemas em chegar pontualmente ao trabalho devido à falta de confiabilidade dos trens do sudoeste. Como resultado, tenho um histórico de atrasos. Eu havia comprado uma bicicleta na esperança de contornar esse problema, mas infelizmente, o clima em Londres e minha preguiça inerente conspiraram para me fazer voltar a pegar o trem para ir e voltar do trabalho. Muitas vezes, eu me encontrava preso na estação de Clapham Junction sem nenhum trem para me levar de volta a Regent's Park, e nessas situações, tinha que pegar um ônibus para Wimbledon e caminhar 3 milhas a pé. Na verdade, é uma caminhada agradável. Londres não tem muitas colinas e, se eu caminhar ao longo da Ridgeway, às vezes posso desfrutar de uma bela vista. É verdade que é uma vista de Croydon, mas ainda assim é bonita. Chamar Wimbledon Village de uma área privilegiada seria um eufemismo. As garagens abrigam carros esportivos e veículos utilitários de luxo, então você pode imaginar que minhas caminhadas para casa geralmente são muito tranquilas. Raramente vejo alguém ao longo do caminho, exceto um casal mais velho voltando para casa de um jantar tarde ou uma pessoa passeando com seu cachorro. O bairro é tranquilo e vai para a cama cedo,
e aquela noite foi como as outras noites, inicialmente. Eu desci do ônibus no memorial de guerra, caminhei pelo centro da vila e virei na Rijevai. A bateria do meu telefone havia morrido em algum lugar entre Wandsworth e Southfields, então tive que fazer a caminhada sem música, e isso sempre fazia a caminhada parecer mais longa. Minha prática usual era caminhar olhando para as casas e tentar adivinhar como seriam as pessoas que viviam nelas, carros rápidos de negócios, SUVs, brinquedos ainda no quintal da frente, famílias maiores e coisas do tipo. Eu estava jogando meu jogo e decidi fumar um cigarro, então parei para procurar meu isqueiro e olhar ao redor quando percebi que não era o único na rua. Agora, isso era incomum, mas dificilmente alarmante. O que era estranho, no entanto, era que a pessoa não era a espada com a qual eu estava acostumado a ver. Era uma jovem senhora. Ela parecia estar bêbada ou cansada, talvez. Acendi meu cigarro e parei por um segundo, apenas um segundo rápido, para julgar e ver se ela seria capaz de chegar em casa sozinha ou talvez precisasse que eu ligasse para alguém para ela. Foi nesse ponto que percebi que ela estava chorando. Eu comecei a caminhar em direção a ela para ter certeza de que estava tudo bem. Ela parou de andar e imediatamente congelou. Eu notei que ela estava em algum tipo de fantasia de Halloween, na verdade, uma garota da escola. E, conforme me aproximava, comecei a perceber que ela tinha cerca de 15 ou 16 anos. Ela estava mortalmente branca, sua maquiagem deve ter sido feita profissionalmente ou ela havia passado um tempo incrivelmente longo se preparando. Eu comecei a pensar que talvez seus amigos tivessem zombado de sua fantasia e ela tinha fugido de qualquer festa em que estivesse. Bêbada e chateada, comecei a me sentir um pouco desconfortável quando percebi que ela estava olhando diretamente para mim quando me aproximei. Posso garantir que em uma cidade do tamanho de Londres, temos uma regra não escrita de evitar contato visual com estranhos a todo custo. Foi nesse ponto que assumi que ela estava sob a influência de algo além de álcool, então decidi ser um pouco mais cauteloso. Parei a cerca de 4 ou 5 pés de distância dela e falei: "Você está bem? Você parece um pouco chateada. Está com algum problema?" Nada por parte dela, além desse olhar. "Você bebeu um pouco demais ou fumou alguma coisa?" "Sim, claro. Eu conheço alucinógenos quando vejo." Ainda não houve resposta. "Você precisa de um táxi para casa? Lembra onde mora?" Foi então que a garota começou a chorar novamente, mas desta vez ela estava absolutamente aos prantos. Eu podia sentir seu sentido de desespero cru, eu realmente me assustei com o som. Era positivamente insuportável. Ela estava dançando. Eu sei. Com isso, ela parecia um pouco surpresa, quase brava. Ela respondeu: "Você vai morrer, e ele vai te matar." Alarmes soaram em minha cabeça. Comecei a me sentir um pouco mais ameaçado. Decidi naquele momento que não era mais minha responsabilidade acalmar essa garota de sua má viagem. Não foi o venerável Hunter S. Thompson quem nos alertou sobre os perigos de subestimar a capacidade de uma droga de tomar controle de uma pessoa? Boa sorte, eu disse e, com isso, virei e comecei a andar. Após cerca de 5 passos, olhei rapidamente para trás e a vi ainda parada lá. Ela abaixou a cabeça e começou a soluçar novamente. Acelerei o passo e logo tinha seguido a curva natural da estrada, deixando-a fora de vista. Saí um pouco agitado.
Lembro-me de colocar meus fones de ouvido de volta nos ouvidos e tentar ouvir música do meu telefone, apenas para ser lembrado de que ele ainda estava sem bateria. Eu ainda estava a 2 milhas de casa, mas no ritmo em que estava andando, eu estava confiante de que poderia percorrer a distância em menos de 20 minutos. Não mais que 2 minutos depois de ouvir os gritos pela primeira vez, foi a voz de um homem, misturada a um sentido excruciante de malícia e raiva, vindo atrás de você. Não consegui identificar exatamente de onde a voz vinha, mas parecia que ele estava a alguma distância atrás de mim, na mesma estrada, possivelmente de onde a garota tinha estado. Eu percebi imediatamente que eu seria a vítima de algum tipo de brincadeira de Halloween. No entanto, não diminuí o ritmo. Imaginei que, neste ponto, eu deveria ficar assustado e começar a correr, e estava determinado a não brincar. O homem gritou novamente, e desta vez parecia estar significativamente mais perto. Eu te odeio. Agora, a voz parecia ter vindo de algum lugar bem próximo atrás de mim, isto é, no volume da voz eu esperaria ver o homem me dirigindo a palavra, mas eu ainda estava completamente sozinho na rua. Eu estava caminhando bastante rápido, então a pessoa que estava gritando comigo devia estar correndo, mas eu não ouvi outros passos. Obviamente havia mais de um brincalhão e eles tinham vários esconderijos ao longo da rua. Eu rapidamente decidi ser um jogador bastante ruim e saí da rua principal e desci a Thornton Road, perto do Pub Swan. Eu odeio admitir que a brincadeira deles tinha me pegado e eu não queria ver o que eles tinham guardado para mim a seguir. Eu cheguei na frente da segunda casa na rua quando ouvi aquela voz terrível gritar comigo novamente. Você vai morrer. Desta vez, a voz parecia ter vindo da entrada da rua, a menos de 80 pés de distância. Talvez fosse uma última chance de me assustar antes que eu desaparecesse na parte mais escura da rua. Como essas ruas eram mais escuras, decidi que não perderia a dignidade e comecei a correr morro abaixo. Eu sabia que tudo isso era provavelmente divertido e jogos, mas a ferocidade dos gritos me deixou preocupado que eu pudesse estar lidando com um maníaco de verdade. É verdade que teria sido interessante fazer parte do assalto mais elaborado que já ouvi falar, mas aquela voz me deixou com a impressão de ódio verdadeiro. Eu não queria encontrar a pessoa ou pessoas que pudessem imitar e canalizar tais sentimentos malignos à vontade. Eu tinha chegado na curva onde Thornton Road se torna Thornton Road quando de repente ouvi "Eu vou te matar". Dessa vez, a voz parecia vir diretamente à minha direita. Ele devia estar escondido atrás da cerca de alguma casa ou talvez até mesmo dentro da própria casa. Eu obviamente havia caído em sua armadilha. Nesse ponto, comecei a correr, o orgulho que se dane. Comecei a correr bem rápido e então mais rápido, descendo a colina em linha reta. Nesse ponto, comecei a entrar em pânico. Minha mente estava pregando peças terríveis em mim e parecia que as vozes estavam em todos os lugares, constantemente gritando e berrando comigo. À frente, estava a estrada principal, Whirlpool Road para ser preciso. Bem iluminado, movimentado, e eu poderia acenar para um táxi e chegar em casa em minutos. Mas as vozes, a imensidão. Eu te odeio. Covarde. Morra. 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 A cada segundo, em volta de mim. A adrenalina deve ter intensificado todos os meus sentidos. Admito que estava com medo e parecia que, por alguma razão, aquela voz terrível estava ressoando em todas as superfícies da rua. Parecia que eu estava correndo ao mesmo tempo em que caía em uma raiva louca.
As palavras pareciam rajadas de vento quente e terrível, empurrando sua raiva venenosa para cima de mim. Eu não aguentava mais. A voz parecia me fazer compartilhar da mesma raiva intensa e eu pensei comigo mesmo, sou eu quem está gritando, e me senti como uma vítima. Eu queria matar as pessoas que estavam pregando essa maldita peça em mim. Eu senti o ódio. Hora de morrer, covarde. Eu te odeio. Decidi desistir. Em um momento rápido, decidi parar de correr o mais rápido que pude e fumar um cigarro e esperar que essas pessoas se mostrassem. Parei rapidamente de correr e girei em volta. Um carro buzinou enquanto passava exatamente onde eu teria corrido se não tivesse parado naquele exato momento. Em meu pânico cego, eu havia corrido para além da calçada da estrada principal e para a própria estrada, e havia evitado ser atropelado por centímetros. Olhei para cima na estrada de onde eu tinha vindo. Escuridão. Silêncio. Quem quer que estivesse lá em cima, agora tinha ido embora. Eu acendi meu cigarro e levei alguns momentos para me acalmar. Fumar havia salvado minha vida naquela noite. Depois disso, fui para casa e nada mais aconteceu comigo. Mas enquanto eu estava lá tentando me acalmar, trabalhando através do pânico e adrenalina, parecia que eu ouvi um sussurro suave. Talvez seja apenas minha imaginação, mas eu pensei ter ouvido a voz de uma garota dizendo suavemente, não é tão covarde afinal.